Rafael Monteiro sempre acreditou que estava fazendo a coisa certa. Acordava antes das 5 da manhã, tomava café quase sem sentir o gosto e saía de casa enquanto a cidade ainda dormia. Dono de uma empresa de logística em crescimento acelerado, passava 14 a 15 horas por dia, entre planilhas, contratos, telefonemas e reuniões intermináveis. Para Rafael, trabalho nunca foi apenas uma escolha, era uma armadura. Quanto mais ocupado, menos precisava sentir. O problema é que enquanto corria atrás de metas e prazos, algo essencial ficava para trás. A casa ampla, silenciosa, organizada demais. Os brinquedos dos filhos sempre no mesmo lugar intocados. As luzes apagadas até tarde. Não havia bagunça, mas também não havia vida. Rafael dizia a si mesmo que era normal, apenas uma fase difícil que tudo melhoraria quando os negócios estabilizassem. Mas os negócios cresciam e a família encolhia. Cláudia, sua esposa, tentou avisar. No começo, comentários suaves, depois conversas mais longas. Por fim, silêncios pesados à mesa do jantar. Ela não reclamava de dinheiro, reclamava de ausência, de dormir sozinha mesmo com o marido na mesma casa, de criar os filhos praticamente sem ele. Rafael sempre respondia do mesmo jeito. É só por enquanto, estou fazendo isso por vocês. Mas o enquanto virou anos. Quando Cláudia foi embora, não houve escândalo. Não houve gritos. Apenas uma mala na porta e uma frase que Rafael nunca esqueceu. Eu me sinto sozinha há muito tempo. Naquele dia ele ficou parado no meio da sala, sem saber para onde olhar. O homem que resolvia crises milionárias. Agora não sabia como explicar a separação para dois meninos pequenos, Lucas e Mateus, apenas 6 anos, gêmeos iguais no rosto, diferentes na forma de sentir. Desde a saída da mãe, choravam por qualquer motivo. Recusavam comida, não queriam dormir, acordavam assustados durante a noite, nenhuma babá ficava. Algumas desistiam em dias, outras em semanas, todas diziam a mesma coisa: as crianças estão muito carentes. Rafael ouvia, assentia. E voltava para o trabalho. Ele acreditava que se continuasse forte, se mantivesse tudo funcionando, se garantisse conforto, estaria cumprindo seu papel de pai. Não percebia que aos poucos criava filhos que tinham tudo menos presença. E foi exatamente nesse ponto, de desequilíbrio silencioso, quando Rafael achava que ainda tinha controle sobre tudo, que a vida decidiu mostrar a ele uma verdade impossível de ignorar. Depois da saída de Cláudia, a casa de Rafael Monteiro não ficou vazia apenas de uma mulher, ficou vazia de equilíbrio. O silêncio que antes parecia ordem se transformou em algo pesado, quase sufocante. E no centro desse silêncio estavam Lucas e Mateus, 2 meninos de 6 anos, que de uma hora para outra perderam o chão emocional. Os gêmeos choravam por qualquer motivo. Às vezes nem havia motivo. Era um choro cansado longo, um choro que parecia não ter fim. Choravam ao acordar, choravam antes de dormir, choravam quando Rafael saía para trabalhar e principalmente choravam quando percebiam que ele não ficaria. O pai tentava abraçar, mas não sabia como. Seus gestos eram duros, apressados, como se estivesse sempre atrasado para algo mais importante. A rotina básica virou um campo de batalha. Lucas se recusava para comer. Empurrava o prato, virava o rosto. Mateus gritava quando alguém tentava dar banho. Escovar os dentes era uma luta diária. Dormir sozinho era impensável. As crianças não rejeitavam apenas cuidados, rejeitavam qualquer adulto que não fosse a mãe. Rafael contratou uma babá, depois outra e mais outra. 5 mulheres em poucos meses, todas chegavam confiantes, currículos impecáveis, referências elogiadas, e todas saíam da mesma forma, exaustas, frustradas, algumas chorando. Nenhuma ficou mais de 2 semanas. As reclamações se repetiam. Eles não me obedecem, eles gritam o tempo todo, eles não deixam ninguém se aproximar.
Rafael ouvia tudo em silêncio, com a sensação incômoda de estar falhando. Sem saber como consertar, tentava compensar com presentes, brinquedos novos, tablets, jogos caros, mas nada preenchia o vazio. Os brinquedos ficavam esquecidos e o canto da sala, assim como ele ficava esquecido na memória emocional dos filhos. À noite, quando finalmente chegava em casa, encontrava Lucas e Mateus, dormindo de exaustão, não de tranquilidade. Observava os dois no quarto, tão pequenos naquela cama grande demais, e sentia um aperto no peito. Ainda assim, na manhã seguinte repetia o mesmo ritual: café rápido, olhar distante, e a porta se fechando antes das 6 horas. O que Rafael não percebia era que os filhos não estavam apenas tristes, estavam perdidos, perdidos sem a mãe, perdidos sem o pai, e cada lágrima, cada grito, cada recusa era um pedido silencioso por algo que dinheiro nenhum conseguia comprar: atenção, segurança, presença. E enquanto Rafael insistia em acreditar que fazia o melhor, a dor das crianças só crescia, preparando o terreno para uma mudança que ele jamais imaginou. Rafael Monteiro passou a perceber a própria culpa, não como um pensamento claro, mas como um peso constante no peito. Ela surgia nos pequenos detalhes, no silêncio da casa ao chegar depois das 10 da noite, no eco dos próprios passos pelos corredores amplos demais, no cheiro de comida intocada vindo da cozinha. Ele trabalhava até a exaustão, acreditando que fazia o necessário para sustentar os filhos, mas cada dia longe deles cobrava um preço invisível e cruel. A casa sempre impecável, babá se revezando, tudo limpo, organizado, funcional, brinquedos guardados, quartos arrumados, roupas dobradas, mas nada transmitia acolhimento. O choro de Lucas e Mateus ainda parecia impregnado nas paredes, mesmo quando finalmente dormiam. De tanto cansaço emocional, Rafael percebia, mas não sabia o que fazer com aquilo. Aprendeu a resolver problemas com planilhas, contratos, números, não com sentimentos, de crianças de 6 anos. Ao entrar no quarto dos filhos, observava os dois dormindo, abraçados, como se um fosse o único porto seguro do outro. Aquela imagem apertava seu coração. Ele se perguntava: quando foi a última vez que contou uma história antes de dormir? Quando foi a última vez que deu banho sem olhar o relógio ou simplesmente sentou no chão, ouvindo as vozes deles? A resposta quase sempre vinha com um silêncio constrangedor. Ele não se lembrava. Rafael sentia culpa, uma culpa muda, paralisante, sem ações, apenas pensamentos repetitivos e noites mal dormidas. Dizia a si mesmo que estava cansado demais, que aprender a ser pai, presente sozinho, era mais difícil do que fechar qualquer contrato milionário. No fundo tinha medo, medo de tentar e falhar, medo de não e de saber lidar com a dor dos filhos. Medo de encarar o reflexo das próprias ausências. Às vezes sentava no sofá, ainda de terno, olhando para o celular apagado, desejando que alguém dissesse exatamente o que fazer, mas não havia manual, nem consultoria emocional. Só havia 2 crianças machucadas, pela falta da mãe e pela presença distante do pai. Rafael entendia que o dinheiro não preenchia os vazios, e essa constatação doía mais do que qualquer derrota profissional. Foi ali, naquele cansaço profundo, misturado à culpa silenciosa, que ele começou a perceber que algo precisava mudar, não por obrigação, não por aparência, mas porque estava perdendo o vínculo mais importante de sua vida, e se continuasse assim, talvez fosse tarde demais para reconstruí-lo. A chegada de Ana Ribeiro aconteceu de forma quase invisível, como se não quisesse chamar atenção para si. O anúncio de emprego já estava esquecido há semanas, enterrado entre e-mails de trabalho e reuniões intermináveis, quando Rafael decidiu reler as candidaturas. Por puro cansaço, ele já não acreditava muito.
5 babás haviam passado pela casa. Todas saíram exaustas, frustradas ou assustadas demais para continuar. Ainda assim, algo o fez responder. Aquela última mensagem simples, escrita sem exageros nem promessas vazias. Ana chegou numa manhã nublada, 27 anos, roupas discretas, sapatos simples e um jeito calmo que contrastava com a tensão constante daquela casa. Falava baixo, mas com firmeza. Não tentou impressionar. Não fez perguntas excessivas. Apenas observava seus olhos atentos. Percorriam o ambiente. Como se estivesse lendo algo que ninguém mais conseguia enxergar. Rafael notou isso, mas não comentou. Estava cansado demais para criar expectativas. Quando Lucas e Mateus começaram a chorar, como faziam com qualquer pessoa nova, Ana não recuou, não levantou a voz, não pediu ajuda, não demonstrou medo, apenas se ajoelhou no chão, ficando na mesma altura deles. Não tentou abraçá-los à força, nem exigir obediência. Ficou ali, em silêncio, permitindo que eles chorassem. Aquela atitude simples causou um impacto estranho. Pela primeira vez, o choro não parecia uma batalha. Os gêmeos a observaram, com desconfiança. Acostumados a adultos impacientes, esperavam broncas ou desistência. Mas Ana permaneceu. Falou poucas palavras suaves. Disse que entendia, que eles estavam tristes e que não precisavam parar de chorar. Se não quisessem, aquilo desarmou. Algo dentro das crianças, o choro diminuiu, aos poucos, transformando-se em soluços. Rafael assistia à cena à distância, sem interferir, com o coração acelerado, a casa sempre organizada por fora e caótica por dentro. Parecia respirar diferente. Naquele momento, não era magia, nem solução imediata, mas havia algo novo, presença real. Ana não prometeu mudar as crianças, nem consertar a família. Disse apenas que cuidaria delas, com respeito. No tempo delas, Rafael sentiu um aperto no peito, não de culpa, como antes, mas de esperança contida. Naquele dia, Lucas aceitou um copo de leite. Mateus deixou que Ana o acompanhasse até o banheiro. Pequenos gestos, quase imperceptíveis, mas que para Rafael significavam mais do que qualquer contrato fechado. Ele ainda não sabia, mas aquela chegada inesperada marcava o início de uma transformação profunda, não só na rotina da casa, mas na forma como ele começaria, pouco a pouco, a aprender a ser pai, de verdade. A entrevista com Ana Ribeiro não aconteceu como Rafael havia planejado. Na verdade, não houve planejamento algum. Ele havia separado aquele horário entre 2 reuniões importantes, com o celular vibrando no bolso e a cabeça dividida entre planilhas e prazos. Desde a chegada inesperada de Ana, algo havia mudado na casa, mas Rafael ainda não sabia. Se confiava naquela sensação frágil de esperança. Ele precisava de alguém. Imediatamente, não de promessas, mas de presença. Lucas foi o primeiro a quebrar o silêncio. Num movimento rápido e nervoso, esbarrou no copo de vidro. Sobre a mesa da cozinha, o líquido se espalhou pelo chão, e o barulho seco do vidro rolando ecoou pela casa. Mateus, sensível como sempre, começou a gritar, tapando os ouvidos, assustado, com o som e com a tensão no ar. A cena era familiar demais e outras entrevistas. Aquele teria sido o momento da desistência. Rafael suspirou, já antecipando o pedido de desculpas que faria. O relógio marcava quase 9 horas e ele precisava sair em minutos para uma reunião. Fora da cidade, a cerca de 40 quilômetros, o caos doméstico se misturava à urgência profissional, exatamente como vinha acontecendo. Desde a saída de Cláudia, ele se sentiu encurralado, mas Ana não se levantou de repente, não demonstrou irritação, apenas sorriu de leve, pegou um pano, limpou calmamente o chão e olhou para as crianças com naturalidade, como se aquilo fosse apenas mais um gesto comum do dia a dia. Depois,
Com a voz tranquila, disse algo que surpreendeu Rafael. Posso começar agora. Não havia ansiedade nem cobrança, apenas disponibilidade. Aquela frase simples atravessou Rafael como um choque silencioso. Ele percebeu que não tinha energia emocional para avaliar melhor, fazer testes ou entrevistas longas. Ele precisava voltar ao trabalho. Urgentemente precisava cumprir compromissos que não esperavam. Mas pela primeira vez, sentiu que talvez não estivesse, deixando os filhos completamente sozinhos. Sem pensar muito, Rafael concordou, explicou rapidamente a rotina, apontou onde ficavam, as coisas básicas da casa e anotou seu número, num papel. Não foi uma contratação, por confiança absoluta, mas por necessidade extrema. Ainda assim, ao sair pela porta, algo dentro dele estava diferente. O aperto no peito não era tão sufocante quanto nos outros dias. Do lado de dentro, Ana se abaixou novamente para ficar na altura de Lucas e Mateus. Não pediu que se comportassem melhor, nem as prometeu recompensas. Apenas disse que ficaria ali. Com eles, as crianças observaram a porta se fechar, mas desta vez não correram atrás. Chorando, enquanto o carro de Rafael desaparecia pela rua, ele não sabia explicar, mas sentia que aquela decisão impulsiva poderia ser o primeiro passo real para mudar tudo, não por escolha ideal, mas porque às vezes é no meio do cansaço que surgem as pessoas, capazes de reconstruir o que parecia perdido. Os dias começaram a seguir, um ritmo silencioso, quase mecânico. Rafael Monteiro saía de casa. Antes das 6 da manhã, quando o céu ainda estava escuro e a cidade mal despertava, voltava depois das 11 da noite, exausto, com o corpo pesado e a mente saturada. A rotina de trabalho continuava implacável, mas algo parecia, finalmente sob controle. Pelo menos era isso que ele acreditava. Ao entrar em casa, encontrava tudo no lugar: a cozinha limpa, os brinquedos organizados, as luzes apagadas nos quartos. Sobre a mesa, quase sempre havia um bilhete simples, escrito com letra discreta. As crianças comeram, tomaram banho, está tudo bem. Nenhuma explicação a mais, nenhum detalhe desnecessário, apenas o essencial. Rafael lia aquelas frases, como quem confirma uma tarefa concluída, e suspirava aliviado. Lucas e Mateus já estavam dormindo. Quando ele chegava, Rafael abria a porta do quarto. Devagar, observava os dois de longe e saía, sem fazer barulho. Não queria acordá-los. Também não sabia o que diria. Se estivessem acordados no fundo, aqueles bilhetes funcionavam como uma autorização silenciosa para continuar ausente. Se estava tudo bem, então ele podia seguir focado no trabalho sem questionamentos. A casa, que antes parecia caótica e emocionalmente pesada, agora transmitia uma sensação de ordem. Rafael começou a acreditar que havia encontrado a solução perfeita. Alguém que cuidava dos filhos, mantinha a rotina organizada e não exigia nada dele, além do pagamento em dia. Aquilo lhe dava uma falsa sensação de equilíbrio. Ele dizia a si mesmo que estava fazendo o melhor possível, dadas as circunstâncias. No entanto, o silêncio que agora preenchia a casa era diferente, não era mais o silêncio do choro desesperado, mas também não era um silêncio de conexão. Era um vazio organizado. Rafael não percebia claramente, mas algo dentro dele permanecia inquieto. Às vezes, ao segurar um dos bilhetes, sentia vontade de perguntar mais, de saber como havia sido o dia das crianças, mas guardava o papel no bolso e seguia em frente. Ana continuava discreta, quase invisível, cumpria seu papel, sem invadir espaços, sem criar laços aparentes diante dele. Rafael interpretava isso como profissionalismo. Não via os pequenos gestos, as conversas baixas, os momentos em que Lucas e Mateus começavam pouco a pouco a se acalmar. Na presença dela, ele apenas via
o resultado final. Tudo em ordem, convencido de que havia resolvido o problema, Rafael mergulhou, ainda mais, no trabalho. Mal sabia ele que aquela organização silenciosa escondia algo muito mais profundo, uma transformação que estava acontecendo fora do seu campo de visão, enquanto ele acreditava que bastava manter tudo funcionando para ser suficiente. Naquela tarde, o inesperado aconteceu. Uma reunião importante foi cancelada de última hora. Rafael Monteiro olhou para o relógio do carro surpreso, ao perceber que ainda não eram 4 da tarde. Havia meses que ele não voltava para casa naquele horário. Normalmente, esse seria o momento em que estaria preso, em mais uma sala de reuniões, revisando contratos ou atendendo ligações sem fim. Mas naquele dia, o caminho de volta parecia estranho, quase desconfortável. Ao estacionar, em frente à casa, Rafael sentiu uma inquietação difícil de explicar. A rua estava silenciosa, o sol da tarde, ainda forte, iluminando a fachada que ele mal observava. Durante a semana, entrou sem fazer barulho, como sempre fazia à noite. Por hábito, esperava encontrar a mesma ordem silenciosa de sempre. Os mesmos bilhetes simples. O mesmo. Está tudo bem, mas algo estava diferente. Antes mesmo de chegar à cozinha, ele ouviu risadas, risadas infantis. Rafael congelou, no meio do corredor. Aqueles sons eram quase irreconhecíveis. Dentro daquela casa, não eram choros nem gritos de birra, eram gargalhadas, soltas vivas. O coração dele acelerou. Por um instante pensou que estivesse imaginando. Ao entrar na cozinha, Rafael ficou paralisado. Lucas e Mateus estavam sentados à mesa, com os pés balançando no ar. Havia farinha espalhada. Pelo balcão, uma tigela grande. No centro, e pedaços de massa, grudados nas mãos das crianças. Ana estava com um avental simples, agachada entre eles, rindo juntos, sem pressa, sem tensão. A cozinha estava bagunçada, e ainda assim, parecia mais viva do que nunca. Lucas mostrava, orgulhoso, um biscoito torto, enquanto Mateus tentava imitar os movimentos de Ana concentrado. Nenhum dos dois parecia assustado, nenhum parecia triste. Rafael observava, em silêncio, sentindo um nó na garganta. Aquela cena não combinava com os bilhetes frios que ele lia todas as noites. Ali não havia apenas cuidado, havia presença. Ana percebeu a presença dele e se levantou. Lentamente surpresa, mas sem constrangimento, não tentou se justificar. Pela bagunça, apenas explicou, com calma, que estavam fazendo biscoitos, porque as crianças pediram. Rafael não respondeu. De imediato, ele apenas olhava para os filhos, tentando reconhecer aqueles sorrisos que não via. Há tanto tempo, naquele instante, algo dentro dele se rompeu. Pela primeira vez, Rafael entendeu que está tudo bem. Significava muito mais do que rotina cumprida. Significava tempo, escuta-vínculo, e ele havia estado ausente. De tudo isso, aquela volta antecipada não mudou apenas o dia, mudou a forma, como Rafael passou a enxergar a própria casa e o papel que vinha evitando assumir desde que tudo começou. Rafael permaneceu parado à entrada da cozinha, por alguns segundos que pareceram longos demais. A cena diante dele não era grandiosa nem extraordinária, era simples, e justamente por isso devastadora Ana estava de costas, lavando a louça, com movimentos calmos. A água escorria pela pia. Ao redor dela, Lucas e Mateus brincavam. Com a espuma do detergente, sopravam bolhas no ar. Riam, como crianças que finalmente se sentem seguras. Eles se aproximavam, sem medo. Um encostava a cabeça em seu braço, o outro se pendurava em sua cintura, como se aquele gesto fosse natural. Ana não interrompia o que fazia, apenas inclinava o corpo, permitindo o contato. Não havia pressa, nem rigidez. Havia confiança.
As risadas enchiam o espaço e o peito de Rafael apertou de um jeito diferente. Fazia meses que ele não via os filhos, embora assim, calmos felizes, sem choro contido, sem tensão nos ombros, sem aquele olhar perdido que ele havia aprendido a ignorar. Aquela alegria simples não tinha preço, não exigia brinquedos caros, nem grandes esforços, exigia presença, algo que ele não vinha oferecendo. Enquanto observava, as lembranças surgiram, como flashes desconfortáveis, as noites em que chegava tarde demais, as manhãs em que saía, sem olhar para trás, os bilhetes curtos que traziam alívio, mas também o mantinham distante. Com um nó na garganta, Rafael percebeu que havia confundido organização com cuidado, funcionamento com afeto. Ana terminou a louça. Abaixou-se para enxugar as mãos. Lucas puxou sua blusa. Queria mostrar algo. Mateus se aproximou e se aninhou ao lado dela. Nenhum dos dois procurou o pai naquele momento. Aquilo doeu, não como de acusação, mas como um espelho. Rafael não era mais o centro emocional dos filhos. Talvez nunca tivesse sido. Ele deu um passo à frente e parou. Não queria interromper. Pela primeira vez, entendeu a verdade. Não foi falta de amor, foi falta de tempo, de escuta, de disponibilidade real. O trabalho virou uma desculpa confortável para fugir de suas próprias limitações. Como pai, os olhos de Rafael marejaram, não por ciúmes, mas por gratidão e vergonha misturadas. Aquela mulher simples, quase invisível ao chegar, fez em poucos dias o que ele não conseguiu. Em meses, não porque fosse melhor, mas porque estava ali. Naquele instante silencioso, Rafael entendeu algo irreversível. Se não mudasse, perderia os filhos, definitivamente. Aquela cena não era apenas bonita, era um chamado, e pela primeira vez, desde a saída de Cláudia, ele se estava disposto a escutar. Rafael ainda estava tomado pela cena silenciosa da cozinha, quando Ana se aproximou, secando as mãos, no pano simples, sobre o ombro. O sorriso dela não era de vitória nem de orgulho, era calmo, quase tímido, como quem não percebe o impacto do que acabou de fazer. Rafael respirou fundo. Antes de falar, ele precisava entender, precisava, pela primeira vez, ouvir. Como você conseguiu isso? E a pergunta saiu baixa, mais baixa do que ele pretendia. Ana hesitou por um instante, como se procurasse as palavras certas, então respondeu, sem teoria, sem julgamento. Eles ficam mais tranquilos quando participam, quando se sentem incluídos. A frase caiu, como um golpe, direto no peito de Rafael. Não era acusação nem crítica, era óbvia e por isso mesmo dolorosa. Pesaram todos os meses em que ele deixou os filhos à margem da própria vida, dentro de uma casa grande demais, com adultos que entravam e saíam sem criar raízes. Rafael se lembrou das vezes em que acreditou estar protegendo as crianças, mantendo-as longe dos seus problemas. Achou que bastava conforto, rotina, segurança material, mas não percebeu que ao fazer isso também se afastava delas. Ele terceirizou o cuidado e, sem notar, terceirizou o afeto. Lucas e Mateus observavam à distância, atentos como se sentissem que algo importante estava acontecendo. Pela primeira vez, Rafael se abaixou, ficou na altura deles, não para mandar nem corrigir, apenas para estar ali. Sentiu o desconforto da própria inexperiência, mas não recuou. Naquele instante, ele entendeu. O choro constante, a recusa ao banho, a comida, não eram birras, eram pedidos, pedidos de atenção, de pertencimento, de alguém que os enxergasse. E ele não viu, não por maldade, mas por ausência. A culpa silenciosa que o acompanhava, desde o início, ganhou nome e forma, doeu, mas diferente de antes, não o paralisou. Pela primeira vez, Rafael soube o que precisava mudar. Não era o trabalho, não era a casa, não eram as crianças. Era ele. Ana não disse mais nada. Não precisava. Sua explicação simples,
abriu uma ferida necessária, daquelas que só cicatrizam. Quando expostas, Rafael respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade que sempre evitou. Naquele fim de tarde, Rafael Monteiro compreendeu: ser pai não era só estar presente fisicamente, nem garantir que está tudo bem. Era incluir, participar, permitir-se falhar e aprender. E mesmo começando tarde, ele sabia. Ainda havia tempo. Rafael permaneceu em silêncio por alguns segundos, depois das palavras de Ana. O peso da compreensão ainda pulsava. Dentro dele, misturado, há uma sensação estranha, quase desconhecida. Ele respirou fundo e, pela primeira vez, em muito tempo, não quis se afastar. Ao contrário, deu alguns passos em direção à pia, aproximando-se devagar, como quem aprende a entrar em um espaço que nunca foi seu. Lucas percebeu primeiro. Olhou para o pai, com curiosidade. Espuma nas mãos. Mateus observou. Em silêncio atento, Rafael se abaixou, mergulhou os dedos na espuma, tentou fazer uma bolha, saiu torta, desajeitada. As crianças riram, não um riso contido, uma gargalhada aberta, surpresa. Algo se rompeu dentro dele e, ao mesmo tempo, algo se reconstruiu. Ele riu junto. No início, um riso curto, quase culpado, como se não tivesse direito àquele momento. A alegria veio, misturada à culpa, pelas noites ausentes, pelos amanhãs que nunca chegaram. Ainda assim, era a alegria real. Presente pela primeira vez, ele não pensava. No horário, no celular, no trabalho, ele estava. Ali Ana observava à distância, sem interferir. Sabia que aquele momento não era dela. Rafael brincava, de forma simples, molhando a camisa, aceitando a bagunça, que antes incomodaria. Lucas se aproximou, encostou no braço do pai. Mateus imitou o gesto. Rafael sentiu o peso físico dos corpos pequenos contra o seu e percebeu o quanto sentira falta, sem saber. Quando o sol baixou, Rafael se levantou. Tomou uma decisão, não dita em voz alta, mas sentida por todos. Olhou para os filhos, disse que jantariam juntos. Naquela noite, não pediu que Ana resolvesse tudo. Ajudou a pôr a mesa, errou, perguntou, aprendeu. O jantar não foi perfeito. Houve silêncio, pequenas distrações, comida derramada, mas houve presença. Enquanto comiam, Rafael percebeu que sentar à mesa era algo que vinha adiando há meses e entendeu que não queria que fosse exceção. Disse, quase como promessa, que jantaria com os filhos, dali em diante naquela noite e nas próximas. Ao colocá-los para dormir, sentiu o cansaço do corpo, mas não o vazio. Havia culpa, sim, mas agora, acompanhada de ação. Ele sabia que não recuperaria tudo de uma vez, mas sabia também. Aquele era o primeiro passo, consciente, para deixar de ser ausente e começar, finalmente, a ser pai de verdade. Naquela noite, depois que Lucas e Mateus finalmente adormeceram, a casa voltou ao silêncio. Mas não o silêncio pesado de antes. Era diferente, mais leve. Rafael sentou-se à mesa da cozinha, ainda sentindo o calor do momento vivido. Ana organizava as últimas coisas do dia, com os mesmos movimentos, calmos, de sempre. Foi então, quase sem perceber, que Rafael perguntou sobre ela, não por curiosidade vazia, mas por respeito. Ana hesitou, não estava acostumada a falar de si. Sentou-se à frente dele e começou devagar, como quem abre uma memória antiga. Cresceu em um bairro simples, casas próximas, vozes de vizinhos misturadas. No fim da tarde, a mãe saía cedo, voltava tarde. 2 empregos para sustentar a família. O pai foi embora, quando Ana ainda era pequena, deixando um vazio, nunca explicado. Desde muito nova, aprendeu a cuidar dos irmãos menores, preparava o café, ajudava nas tarefas, dava banho, colocava para dormir. Não por obrigação, mas por necessidade, e nesse processo descobriu algo que levaria para a vida. Cuidar. Não era apenas garantir que tudo estivesse feito, era estar ali, de verdade.
Ela contou que muitas vezes não tinha brinquedos nem tempo livre, mas tinha atenção. Sentava no chão, ouvia histórias, chorava junto quando sentiam falta da mãe. Aprendeu cedo que presença acalma mais do que palavras, que rotina sem afeto não sustenta ninguém. Rafael escutava, em silêncio, cada frase se encaixando perfeitamente com tudo o que vivera. Nos últimos meses, pela primeira vez, entendeu, Ana não seguia um método, ela vivia aquilo. O cuidado não era função, era forma de existir. Isso explicava por que Lucas e Mateus respondem tão muito rápido. A sua presença, Ana concluiu, dizendo que ninguém lhe ensinou. Isso em palavras. Aprendeu observando. Errando, ficando crianças precisam se sentir incluídas. Para se sentirem seguras, não basta cumprir horários, dar comida, dar banho, é preciso compartilhar o tempo. Rafael sentiu um nó na garganta. Percebeu que passou anos acreditando que amor era esforço material, enquanto Ana aprendeu cedo que amor se constrói. Na convivência, não havia julgamento. Na fala dela, apenas verdade. Naquele instante, Rafael teve certeza. Ana não entrou em sua casa. Por acaso, a história dela ecoava dentro da dele, revelando o que faltava e o que ainda podia ser reconstruído. Pela primeira vez, ele se sentiu menos perdido sobre o caminho que precisava seguir. Na manhã seguinte, Rafael acordou mais cedo, não por causa do trabalho, mas porque a mente ainda estava presa. As palavras de Ana, da noite anterior, a história dela ecoava em tudo o que ele viveu, desde a saída de Cláudia, desde o choro constante de Lucas e Mateus, até aquele primeiro jantar em família. Pela primeira vez, ele não sentiu pressa em sair de casa. Enquanto as crianças ainda dormiam, Rafael chamou Ana para conversar. Sentaram-se à mesa da cozinha, o mesmo lugar onde tantas mudanças silenciosas começaram. Ele respirou fundo antes de falar. Não queria que soasse como favor, nem como caridade, queria que fosse justo. Rafael disse que percebeu o quanto Ana se dedicava às crianças, não apenas cumprindo tarefas, mas oferecendo presença real. Contou que sabia do tempo que ela gastava todos os dias no transporte público, quase 4 horas, entre ônibus e metrô, saindo ainda, de madrugada voltando, tarde da noite, aquilo. De repente pareceu inaceitável, sem rodeios. Rafael informou que dobraria o salário dela, não como recompensa momentânea, mas como reconhecimento verdadeiro. Disse que cuidar dos filhos daquela forma tinha valor e que esse valor precisava ser respeitado. Ana ficou em silêncio. Os olhos marejaram, mas ela não respondeu. De imediato não estava acostumada a ser reconhecida. Dessa maneira, Rafael continuou. Ofereceu um quarto na casa, para que ela pudesse morar ali. Evitar o desgaste diário do transporte. Explicou que não queria invadir o espaço dela, apenas garantir condições mais humanas, para que todos pudessem viver melhor. Falou com cuidado, deixando claro que a decisão era dela. Ana hesitou. A proposta mexia com algo profundo. Aceitar significava mudar toda a rotina, toda a vida. Ela explicou que sempre aprendeu a ser forte sozinha, a não depender de ninguém, mas confessou o cansaço acumulado, os dias longos, o corpo exausto. Antes mesmo do sol nascer, com a voz embargada, Ana aceitou, não apenas pelo salário ou pelo quarto, mas porque sentiu respeito. Sentiu que pela primeira vez alguém enxergava seu trabalho como algo digno. Rafael percebeu a emoção contida e, naquele instante, entendeu que aquela decisão não era apenas prática, era humana. Enquanto Lucas e Mateus entravam na cozinha sonolentos, Rafael sentiu que estava construindo algo diferente, não uma relação de poder, mas de confiança. Aquele reconhecimento justo não mudaria apenas a vida de Ana. Estava mudando a dinâmica da casa inteira e silenciosamente transformando todos os envolvidos.
A mudança não aconteceu de um dia para o outro, mas começou de forma consciente, depois de reconhecer o valor da presença. Dentro da própria casa, Rafael passou a olhar para o relógio de um jeito diferente. No início, decidiu sair do trabalho às 7 da noite. Não foi fácil. Precisou recusar reuniões tardias, reorganizar agendas, enfrentar olhares de estranhamento. Mas pela primeira vez, ele tinha um motivo maior do que qualquer contrato. Nos primeiros dias, Rafael ainda chegava, cansado, o corpo acostumado. Às jornadas de 15 horas, sentia o impacto. Mesmo assim, fazia questão de sentar à mesa com Lucas e Mateus. Jantava com eles, ouvia histórias desconexas sobre a escola, ria de coisas simples. Às vezes o celular vibrava no bolso, mas ele não atendia. Aquilo era novo e libertador no tempo. Percebeu que podia ir além. Passou a sair às 5 da tarde, sempre que possível. Descobriu que o mundo não desabava quando ele colocava limites. O trabalho continuava lá. No dia seguinte, os filhos. Não. Essa constatação mudava tudo. Rafael começou a ler histórias antes de dormir. No início, lia com a voz insegura, tropeçando nas palavras. Lucas corrigia, Mateus ria. Aos poucos, aquele momento virou um ritual. Depois passou a ajudar nas tarefas simples da escola. Não sabia tudo, errava, perguntava, mas estava presente, e isso bastava. O efeito nas crianças foi imediato. O choro constante desapareceu. As birras deram lugar a conversas. Lucas e Mateus começaram a esperar pelo pai quando ouviam o carro se aproximar. Corriam para a porta, não por ansiedade, mas por alegria. Aquela imagem repetida todos os dias emocionava Rafael, de um jeito que ele jamais imaginou. Ana observava tudo com discrição. Sabia que aquela transformação não dependia mais dela. Seu papel havia sido abrir espaço. Agora Rafael estava ocupando o lugar que sempre fora seu. A casa, antes silenciosa e fria, ganhou vozes, risadas, rotina afetiva. Rafael entendia que ainda havia muito a aprender. Sabia que não apagaria o passado, mas ao ver os filhos correndo em sua direção, sentia uma certeza, tranquila. Ele estava no caminho certo. Não era mais um pai ausente, tentando compensar. Com dinheiro, era um pai presente, construindo dia após dia uma nova definição de família. Com o passar das semanas, os efeitos da nova rotina começaram a aparecer em silêncio mais profundos. Lucas e Mateus, que antes custavam a dormir, passaram a adormecer com mais facilidade. As noites deixaram de ser marcadas por choros repentinos e pesadelos frequentes. Agora, depois das histórias lidas por Rafael e dos abraços demorados antes de apagar a luz, os dois se sentiam seguros, o suficiente para descansar. O sono tranquilo trouxe outras mudanças. As manhãs já não começavam com tensão. Lucas acordava mais disposto. Mateus já não se agarrava à cama, com medo de ser deixado para trás. Pequenos gestos revelavam algo novo. Confiança. Aquela confiança que havia sido quebrada quando a mãe foi embora e o pai se ausentou emocionalmente. As crises de choro que antes surgiam sem motivo praticamente desapareceram quando algo os incomodava. As crianças passaram a falar, nem sempre com clareza, mas com coragem. Rafael percebeu que quando se sentiam incluídos, os filhos não precisavam mais gritar para serem vistos. A relação com os adultos também mudou. Lucas e Mateus voltaram a confiar, não só em Ana, mas no próprio pai. Aceitavam orientações sem resistência, pediam ajuda, procuravam colo. Gestos simples, que antes pareciam impossíveis. Ana observava tudo isso com atenção. Sabia que aquela estabilidade não vinha de técnicas ou fórmulas. Vinha da constância do pai que chegava no horário, jantava com eles, cumpria promessas. As crianças começaram a acreditar que os adultos ficariam, que não desapareceriam. De repente, Rafael sentia essa mudança todos os dias,
ao colocá-los para ir dormir. Percebia que eles já não perguntavam se ele voltaria. No dia seguinte, não havia medo na voz, apenas rotina e rotina. Para uma criança, é segurança. Ele entendeu, por fim, que estabilidade emocional não nasce de grandes discursos, mas de presença repetida, dia após dia, no mesmo horário, com as mesmas pequenas atitudes. A culpa, que antes o paralisava, virou responsabilidade consciente. Lucas e Mateus não esqueceram o passado, mas aprenderam algo maior, que podiam confiar novamente, que havia adultos ali de verdade e naquela casa. Antes fria e distante, eles começaram, finalmente, a se sentir em casa, com a casa mais leve. E as crianças em equilíbrio, Rafael começou a perceber outras mudanças, não ligadas à rotina nem aos horários, eram sutis, quase invisíveis. Ele passou a notar Ana, de um jeito diferente, sem intenção, sem planejamento, não como a mulher que cuidava de seus filhos, mas como alguém, cuja presença transformava o ambiente ao redor. Era no jeito como ela falava, com Lucas e Mateus, sempre no mesmo tom calmo, ou na forma atenta com que escutava. Mesmo quando as histórias se perdiam, no meio da frase Rafael observava, de longe, sentindo algo crescer, em silêncio. Primeiro, foi admiração, uma admiração profunda por alguém que fazia o que ele demorou tanto para aprender, estar presente com o tempo. A admiração mudou de forma, virou carinho, um cuidado espontâneo. Ao perguntar se Ana havia descansado, um olhar mais demorado, quando ela sorria. No fim do dia, nada explícito, nada dito, em voz alta, apenas gestos pequenos, quase invisíveis, mas cheios de significado. Ana também sentia a mudança, via Rafael, mais atento, mais humano, percebia o esforço dele em ser pai, em proteger a estabilidade dos filhos, e aquilo despertava nela um sentimento que tentava conter. Ela sabia o quanto aquela casa já tinha sofrido, sabia que um passo em falso poderia bagunçar tudo de novo. Os dois tentavam ignorar, não por falta de sentimento, mas por medo. Medo de confundir as crianças, medo de criar expectativas, medo de estragar algo bonito. Rafael lembrava do passado recente, do caos emocional, e se perguntava se tinha direito de sentir. Outra vez, às vezes, os olhares se cruzavam. Na cozinha, e silêncio, um silêncio, cheio de coisas não ditas. Nenhum avançava, nenhum recuava. Era como caminhar sobre uma linha fina, buscando equilíbrio. Lucas e Mateus atentos, como só crianças são, percebiam algo diferente, não entendiam, mas sentiam. A casa parecia ainda mais segura, mais inteira. Rafael se perguntava se aquela sensação de completude vinha apenas da nova rotina ou da presença de Ana, de um jeito mais profundo do que ele queria admitir. Assim, o sentimento crescia, discreto, contido, sem promessas, sem declarações, apenas existia, à espera do momento certo ou da coragem necessária para encarar o que já não podia mais ser ignorado. A noite estava tranquila. Tranquila como há muito tempo não era. Lucas e Mateus dormiam. Respiração lenta, regular. Uma paz rara enchia o quarto. Rafael apagou a última luz do corredor. Caminhou até a cozinha. Ana organizava as coisas, em silêncio. Não havia pressa, não havia tensão. Só aquele clima suspenso, o tipo de silêncio que antecede verdades. Sentaram-se à mesa, um de frente para o outro. Segundos passaram. Ninguém falou. Os dois sabiam o que precisava ser dito. Faltava coragem. Ana respirou fundo, mãos unidas no colo, olhos baixos. Quando falou, a voz saiu firme, mas contida. Eu me apeguei a você e aos meninos mais do que devia. As palavras ficaram no ar. Não havia culpa, só honestidade. Ela tentou manter distância, tentou lembrar. Estou aqui para trabalhar. Mas não conseguiu. A casa, as crianças, o novo Rafael, quebraram defesas antigas. Ela não queria confundir ninguém.
nem ferir o que foi construído com tanto cuidado. Rafael ouviu em silêncio. Cada palavra ecoava, confirmava algo que ele já sabia, mas ainda não assumia. Quando respondeu, não se escondeu. Eu sinto o mesmo. A voz baixa, quase um sussurro. No começo foi gratidão, depois admiração, e sem perceber, virou algo mais profundo, mas o medo continuava. Medo de errar, medo de repetir o passado, medo de ferir os filhos outra vez. Ana levantou o olhar, sem expectativa, só compreensão. Os dois sabiam. Esse sentimento não podia ser impulsivo. Precisava de cuidado, respeito, tempo. Rafael foi claro. Ela não estava presa, nem pressionada. As crianças vinham primeiro, sempre. Ana concordou. Disse que, como acontecesse o que acontecesse, Lucas e Mateus continuariam sendo prioridade. A conversa não terminou com promessas, nem decisões. Terminou com algo mais raro: clareza. Eles se levantaram da mesa. Um acordo silencioso. Honestidade. Prudência. Naquela noite, Rafael demorou a dormir, mas não era culpa, era paz. Pela primeira vez, ele não fugia do que sentia, apenas aprendia a respeitar o tempo, o dele, o de Ana e o das crianças. A conversa daquela noite não trouxe respostas, mas abriu um caminho, novo, mais honesto, mais seguro. Nos dias seguintes, Rafael e Ana mudaram o jeito de agir. Não com distância fria, com consciência. Eles sabiam, o sentimento existia, mas era frágil, e coisas frágeis quebram quando apressadas. Numa manhã de sábado, Lucas e Mateus brincavam no quintal, carrinhos espalhados, risadas soltas, o gramado ainda úmido do orvalho. Rafael e Ana sentaram-se no banco de madeira, perto da porta da cozinha. O sol subia devagar, uma luz suave, perfeita para decisões sem discursos longos. Rafael falou primeiro. Disse que não queria repetir erros, nem colocar trabalho, nem emoções acima dos filhos. Eles já tinham perdido demais. Ana concordou na hora. As crianças vinham primeiro, sempre. Era por isso que ela estava ali desde o começo. Então decidiram ir devagar, sem rótulos, sem promessas, sem expectativas escondidas. Nada de jogos emocionais, nada de segredos. O que existia entre eles seria vivido com respeito, observando os sentimentos e, principalmente, o impacto de cada gesto na casa. Ana foi clara. Se percebesse confusão nas crianças, ela recuaria. Rafael respondeu sem hesitar. Ele faria o mesmo, não por falta de sentimento, mas por entender, finalmente, responsabilidade emocional. Amar já não era só querer estar perto. Amar era proteger. Os dias seguiram. Por fora, tudo parecia igual. Ana ajudava nas tarefas. Rafael chegava cedo, participava, ouvia. Mas algo era diferente. Um cuidado no olhar, uma pausa antes de se aproximar, uma maturidade silenciosa que não precisava ser explicada. Lucas e Mateus sentiam isso, mesmo sem entender. A casa continuava leve, sem tensão, sem confusão, só segurança. E isso confirmava que a decisão foi certa. Naquela noite, Rafael observou os filhos dormindo, tranquilos, e teve certeza. Pela primeira vez, ele escolhia com calma. Não tentava preencher um vazio, construía algo, com respeito, com tempo, com cuidado. Eles não sabiam o que o futuro traria. E, curiosamente, isso não assustava, porque naquele acordo silencioso havia algo mais forte que promessas, a certeza de estar fazendo o melhor possível, juntos, mas sem pressa. Diante do acordo da noite anterior, a vida na casa mudou sem barulho, sem anúncios, quase imperceptível. Nada aconteceu de repente. Não houve gestos exagerados, só escolhas pequenas, feitas todos os dias. Rafael e Ana seguiram exatamente assim, com calma, com respeito, com atenção total às crianças. Os domingos mudaram. O parque virou rotina. Nada sofisticado. Uma toalha na grama,
Um lanche simples, risadas soltas. Lucas e Mateus corriam livres, mais leves, mais confiantes. Rafael observava com o coração aquecido. Seus filhos estavam diferentes. A tensão havia sumido, os olhares inseguros também. Restava algo novo, infância de verdade. Os almoços ganharam outro sentido. A mesa já não separava ninguém. Não existia patrão nem funcionária. Só conversa simples, escola, desenho sobre mesa. Ana ria com facilidade e Rafael já não sentia de culpa. Entendia aquela harmonia era fruto do cuidado cultivado nos dias mais difíceis. Com o tempo, algo ainda mais forte aconteceu. Sem ensaio, sem pedido, Mateus falou primeiro. Aninha, disse sorrindo, mostrando um desenho. Dias depois, Lucas repetiu com naturalidade. Ana sentiu o peito apertar. Não corrigiu, não chorou, só sorriu. Aquele apelido não era só carinho, era pertencimento. Rafael percebeu. Naquele instante entendeu tudo. Ana já não ocupava um lugar profissional. Ela sustentava a estrutura emocional da casa. Não era alguém que ajudava, era alguém que ficava. Até as palavras mudaram. Já não dizia a Ana, cuida das crianças. Agora dizia, a gente vai ao parque, a gente decidiu assim. Ana também sentia por dentro. Continuava responsável, continuava profissional. Mas agora sentia segurança, sentia valor, sentia cuidado. Sem peso, sem cobrança, presença real, cuidado mútuo. E assim, sem rótulo, sem pressa, a casa deixou de ser lembrança de ausência. Virou lar. Uma nova família construída em gestos simples. Domingos tranquilos e um amor que não precisou ser anunciado para ser verdadeiro. A consolidação daquela nova família mudou tudo. Rafael passou a enxergar a própria vida de outro jeito. Aquilo que antes parecia essencial. Agendas lotadas, reuniões sem fim, decisões à distância, começou a perder força. Diante da rotina simples que agora preenchia a casa. Depois de anos medindo sucesso em números, contratos, crescimento financeiro, ele se fez uma pergunta pela primeira vez com honestidade. O que é vencer de verdade? A tranquilidade das crianças foi o primeiro sinal. Lucas e Mateus estavam diferentes, mais seguros, mais comunicativos, e aquilo só era possível porque havia adultos presentes de verdade. Rafael entendeu, não bastava prover, era preciso participar. Foi então que decidiu algo impensável anos antes. Começou a delegar, confiou na equipe, formou líderes, abriu mão do controle absoluto que sempre Guri confundira com eficiência. Com o tempo passou a trabalhar de casa alguns dias da semana. No início sentiu culpa. Parecia estar fazendo menos, mas logo percebeu. Produzia melhor com mais clareza, menos ansiedade. Entre uma chamada e outra, ouvia risadas, observava Ana na cozinha, trocava olhares silenciosos que diziam mais do que qualquer reunião. Aquilo não o afastava do trabalho, o equilibrava. Ana percebeu antes que ele dissesse. Rafael estava diferente, mais calmo, mais acessível, menos fechado, já não carregava o peso de ser forte o tempo todo. Aprendia a ser presente, e essa presença mudava tudo. Houve um dia específico, Rafael ajudava Mateus na lição, Lucas desenhava ao lado. Ao levantar os olhos, encontrou Ana sorrindo. Naquele instante sentiu algo novo. Nenhuma conquista profissional nunca havia dado aquilo, plenitude sem aplausos, sem reconhecimento externo, só sentido. Foi ali que entendeu. Sucesso não é só acumular bens e estabilidade. Isso importa, mas não basta. Sucesso é chegar ao fim do dia e saber da vida dos filhos. É estar nos pequenos momentos que viram memória. É dividir o silêncio sem desconforto. Essa nova definição não veio de discurso, veio da prática do dia a dia. Rafael não abandonou responsabilidades, nem deixou de ser quem era, apenas reorganizou prioridades e descobriu algo essencial. O verdadeiro sucesso não se constrói sozinho,
Ele nasce da presença do cuidado e do tempo compartilhado. Ao olhar para tudo o que viveu, Rafael entendeu algo essencial. Essa história nunca foi sobre uma casa grande, um cargo alto ou uma conta confortável. Foi sobre pessoas reais com falhas, cansaços, medos tentando fazer o melhor possível dentro da realidade brasileira. Uma realidade sem manual, sem apoio constante, sem tempo sobrando. O que transformou aquela casa não foi perfeição, foi decisão. Ana nunca ensinou com discursos, ensinou com o cotidiano, com gestos simples. Escutar e incluir, estar ali de verdade. Sua história, marcada pela ausência e pela responsabilidade precoce, se transformou em cuidado. Rafael precisou de coragem para admitir que estava errado. Coragem para aceitar que provisão não é amor, que sucesso sem presença é vazio. Ele mudou. Rotinas, reviu prioridades e escolheu ficar. Lucas e Mateus foram o reflexo, lá é mais honesto dessa transformação. Crianças não acreditam em promessas nem em aparência, elas respondem à presença. Dormiram melhor quando se sentiram seguras, sorriram mais quando passaram a ser vistas, confiaram de novo quando perceberam adultos disponíveis. Nada disso exigiu perfeição, exigiu constância. No Brasil real, onde tantas famílias vivem sobrecarregadas entre trabalho, transporte, contas e expectativas, essa história ecoa. Nem todos podem mudar tudo, nem todos têm recursos, mas todos podem escolher estar mais presentes, ouvir em vez de se ausentar, participar mesmo cansados. Rafael não virou um pai perfeito, Ana não virou uma heroína. Eles erraram, hesitaram, sentiram medo, mesmo assim avançaram, com diálogo, respeito, cuidado. Construíram algo que não nasceu pronto, cresceu com o tempo. Uma família feita de acordos, afeto diário e escolhas conscientes. A mensagem é simples. Famílias não precisam ser impecáveis para serem fortes, precisam de presença real, vínculos sinceros e coragem para mudar quando algo não funciona. Amar, no fim das contas, é prática diária, imperfeita, às vezes cansativa, mas transformadora. É nessa prática silenciosa e constante que nascem as famílias que realmente importam, não as perfeitas por fora, mas as verdadeiras por dentro.